Números capítulo 17. Fala aos filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, recebe deles para cada casa patriarcal um cajado. Que todos os líderes das tribos, por suas casas patriarcais, te entreguem 12 bordões. Escreverás o nome de cada um deles no seu cajado, seu próprio cajado. No cajado de Levi escreverás o nome de Arão, visto que é necessário que haja um só cajado para cada chefe das tribos. Tu os colocarás em seguida na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu vos encontrarei. O cajado daquele que eu escolher, esse florescerá. Assim não deixarei chegar até mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Assim Moisés comunicou aos filhos de Israel, e seus líderes deram-lhes 12 cajados, um de cada líder das tribos, e o cajado de Arão estava entre eles. Moisés depositou todas as 12 varas diante do Senhor na tenda do testemunho, que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o cajado de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés rapidamente retirou todas as árvores, todas as varas da presença do Senhor, e as levou a todos os israelitas. Eles contemplaram aqueles cajados, e cada líder pegou o seu. Então o Senhor disse a Moisés: torna a levar a vara de Arão para dentro da arca das tábuas da aliança, onde terá ela seu lugar ritual, com uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim às reclamações do povo contra a minha pessoa, e evitará que morram. Moisés fez exatamente como Yahvé lhe determinara, assim de fato o fez. Aí o povo de Israel exclamou a Moisés: vede, eis que estamos perdidos, eis que agora morreremos todos, não há salvação. Todo aquele que se aproxima do santuário de Yahvé para fazer oferenda morrerá. Seremos levados à destruição até o último de nós? Então Yahvé disse a Arão: tu, teus filhos e a casa de teu pai contigo, levareis o peso das faltas cometidas com relação ao santuário. Tu e teus filhos contigo sereis responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Faz igualmente reunirem-se a ti os irmãos do ramo de Levi, a tribo de teu pai. Sejam eles teus assessores e te sirvam, a ti e aos teus filhos, quando ministrarem perante a tenda do testemunho, que guarda as tábuas da aliança. Eles ficarão a teu serviço e cuidarão também do serviço de toda a tenda. Contudo, não devem aproximar-se dos objetos sagrados, nem do altar, para que tanto eles como vós não venhais a morrer. Os levitas serão teus auxiliares, responderão pelos encargos da tenda do encontro, por todos os serviços da tenda, e nenhum estranho ou profano se aproximará de vós. Respondereis pelos encargos do santuário e pelos serviços do altar, para que não haja mais ira divina sobre os israelitas. Eis que eu pessoalmente escolhi vossos irmãos, os levitas, dentre os filhos de Israel, para oferecê-los a vós como presente dedicados a Yahvé, a fim de realizarem todo o trabalho necessário da tenda do encontro. Contudo, somente tu e teus filhos assumireis as funções sacerdotais em tudo que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu sagrado. Vós realizareis o serviço do culto, cujo ofício conceda ao vosso sacerdócio. Entretanto, qualquer pessoa não autorizada ou profana
que se aproximar do santuário será sumariamente condenado à morte. E o Senhor falou novamente a Arão: Eis que eu pessoalmente o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem, eu as concedo como porção a ti e a teus filhos. Das ofertas santíssimas tereis a parte que é poupada do fogo. Dentre todas as oferendas que me trouxerem para as consagrar, como ofertas santíssimas, sejam oblações, ofertas de cereais, e sejam expiação de pecado, seja sacrifício de reparação, tal parte pertencerá a ti e a teus filhos. Vós vos nutrireis somente de alimentos santíssimos. Todos os do sexo masculino poderão comer desse alimento, considerando-o sagrado. De igual modo, concedo a ti e a teus filhos e filhas, por decreto perpétuo, as contribuições que lhes cabem de todas as ofertas dos filhos de Israel, e que lhe devem ser ritualmente movidas. Mas as pessoas da tua família que tiverem cerimonialmente puras poderão comê-las. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do vinho novo e do trigo, essas primícias que oferecem a Yahvé, concedo-as a ti. Todos os primeiros produtos das suas colheitas que trazem a Yahvé te pertencerão. Todo aquele que estiver puro da tua casa poderá comer dele. Tudo aquilo que em Israel for anátema consagrado a Deus será para ti. Todo primogênito que se traz ao Senhor te pertencerá. Tudo aquilo que procede de um ser de carne, homem ou animal. Tu, porém, farás resgatar o primeiro filho do homem, igualmente farás resgatar toda a primeira cria de animais impuros. Estes voltarão, mediante pagamento, a pertencer à pessoa que os ofereceu. O pagamento do resgate dos meninos deverá ser feito a ti, quando eles tiverem um mês de idade, e o valor do resgate será equivalente a 5 barras de prata, pesando cerca de 60 gramas, no total de acordo com o peso padrão do santuário, em que o ciclo corresponde a 12 gramas por barra de prata ou 20 guerras. Contudo, não resgatarás a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra. Derrama o teu sangue delas sobre o altar e queima a sua gordura como uma oferenda preparada no fogo, de aroma aprazível a Yahvé. A carne desses animais te pertencerá, assim como o peito que será apresentado como oferta movida e a coxa direita. A partir de agora estou entregando a ti, a teus filhos e a tuas filhas como decreto perpétuo. Todas as ofertas especiais que os israelitas me oferecerem, esta é uma aliança de sal perene e inquebrantável que eu e Yahvé estabeleço para ti e para todos os teus descendentes. Disse ainda o Senhor a Arão: Tu não terás herança, nem propriedade alguma na terra deles, e nenhuma parte haverá para ti no meio dos israelitas. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eis que os filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação por seu serviço, isto é, o serviço do devocional, que fazem por meio do seu trabalho na tenda do encontro. De agora em diante, os demais israelitas não se aproximarão jamais da tenda do encontro, porquanto isso seria um grave pecado que culminaria com a morte dos transgressores. É, portanto, dever dos levitas fazer todo o serviço na tenda do encontro e assumir a responsabilidade por todos os erros e ofensas que cometerem. Este é um estatuto perpétuo por suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os filhos de Israel, visto que são os dízimos que os israelitas separam para Yahvé, que eu dou por herança aos levitas. Este porque lhes disse que não possuirão herança alguma no meio dos filhos de Israel. Mais tarde disse o Senhor a Moisés: Comunicarás o seguinte aos levitas: Quando receberdes dos filhos de Israel os dízimos que vos dou como herança da parte deles,
separareis a parte de Yahvé, o dízimo dos dízimos. Essa contribuição especial será considerada equivalente à do trigo retirado da eira, o terreno de chão abatido e do vinho tirado do lagar, o tanque de prensar uvas. Assim, pois, vós também retirareis a parte de Yahvé de todos os dízimos que recebedes dos filhos de Israel. Dareis ao sacerdote Arão aquilo que houverdes separado para o Senhor. De todas as oferendas que recebedes, retirareis a parte de Yahvé. Do melhor de todas as ofertas, retirareis a parte sagrada. Tu lhes ordenarás, quando houverdes separado o melhor, todas essas dádivas serão para os levitas como se fossem produto da eira e produto do lagar. Podereis comê-las em qualquer lugar, se a vós e vossa família, e o vosso salário pelo vosso serviço da tenda do encontro. Não sereis culpado de pecado algum, por isso, desde que separareis o melhor, não profanareis os bens e ofertas sagradas pelos filhos de Israel, a fim de que não venhais a pecar e morrais. Salmo 70. Ó Senhor, ó Deus, para a minha libertação apresenta-te. Ó Deus, para a minha libertação apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Cubram-se de vergonha e confusão os que me demandam a própria vida. Recue cobertos de desonra os que divertem com a minha desgraça. Recue cobertos de vergonha os que maliciosamente murmuram. Bem feito, bem feito. Contudo, se alegrem e regozijem por tua causa todos os que te buscam. Deus é grande. Proclamem sem cessar os que amam a tua salvação. Sendo eu um pobre aflito, ó Deus, apressa-te em valer-me. Tu és meu auxílio e meu libertador. Senhor, não tardes mais. João capítulo 11. Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a que amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava a Marta, a irmã dela e a Lázaro. Contudo, soube que Lázaro estava doente. Quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Ao que lhe advertiram os discípulos: há poucos judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim está indo para lá outra vez? Jesus lhe respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro. Mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E para vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele.
Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo a juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro, mas no entanto ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for, que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ela lhe afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. E os judeus que estavam com Maria em casa e o consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhes Jesus: onde o colocastes? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: vede como ele o amava. Mas alguns deles questionaram: não, podia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que seu amigo morresse? Então novamente Jesus se indigna em seu espírito e, comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechada à entrada. Então determinou Jesus: tira a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, já cheira mal, pois já se passa 4 dias. Encorajou a Jesus: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito estas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto em volta com um pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Assim, muitos dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram até os fariseus e os informaram de tudo quanto Jesus havia feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio e disseram: o que poderemos fazer? Pois esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos seguir livre, todos acreditarão nele, e então virão os romanos e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Entretanto, um dentre eles, chamando Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, disse a eles: vós falais do que não compreendeis, nem considerais que é do vosso interesse que morra um só homem pelo povo e não pereça toda a nação. Por outro lado,
Ele não revelou isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também por congregar em um só povo os filhos de Deus, que andam espalhados pelo mundo. Assim, daquele dia em diante, pactuaram em tirar a vida de Jesus. Por isso, ele já não andava livremente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para o interior, próximo ao deserto, chegando a uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima e muitos daquela região do interior subiram para Jerusalém, a fim de participar das cerimônias de purificação antes da Páscoa. Então procuravam Jesus e comentavam uns com os outros dentro do templo: que pensais? Virá ele a festa? Por outro lado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus haviam dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, a fim de poderem prendê-lo. Amém. E graças a Deus.